Olá, olá amiguinhos, bem-vindos a mais umas partidas de luz da Escola Esotérica Portal da Luz. O meu nome é Liliana Nunes e, como sempre, trago-vos aqui o Levantar o Véu ao Ocultismo. E hoje é um vídeo, portanto, de estudo, ok? Não é aqueles meus vídeos de ritual, mas sobre dois temas muito importantes que me têm enviado alguns e-mails a questionar. Então vamos lá, eu vou falar. Antes de mais, para si que é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Dê lá uma vista de olhos aos vídeos que eu tenho aqui para trás. Vai gostar, vai ter aqui imensas dicas, com certeza, para ajudar a sua vida ou de alguém. Inscreva-se, é gratuito, e a todos vocês deixem um like e ativem as notificações, que é o sininho que aparece aqui, e portanto é de forma gratuita e assim recebem informação no e-mail cada vez que eu coloco um vídeo. Muito bem, Liliana, o que é que nós vamos falar? Vamos falar sobre servos astrais e sobre familiares, espíritos familiares. E vamos falar um pouco de uma forma, sem dogmas, tá? Para simplificar as diferenças de cada um e as atuações de cada um, ok? Então, o que são familiares, ok? Quem nunca viu o filme do Harry Potter, a série, por exemplo, ou a série da Sabrina, ou quem nunca viu aquelas imagens, né, das bruxas que tenham ou um mocho, ou coruja, ou o gato, ou um animal ali sempre presente. Então os familiares são espíritos de elementais ou elementares que são convocados pela bruxaria, pela magia da bruxaria, pelas bruxas da antiguidade, para adentrarem no corpo físico, que normalmente é de um animal, ok? O animal é o receptáculo, o animal vai receber aquele elemental, aquele espírito, tá? Dentro dele, então esse animal ele vai estar dotado dessa vibração, dessa capacidade espiritual daquele elemental, ou elementar também, e vai funcionar quase como um guardião, não é quase, basicamente por aí, um guardião, uma fonte de inspiração ou intuitivo para a bruxa ou o bruxo, ok? Então, o que são elementares? São espíritos ligados aos elementos, tá? Da natureza. E, portanto, nunca foram gente, estamos a falar de espíritos, tá? Pesquisem um pouco, agora não é o vídeo para falar sobre elementares, mas eu acho que já fiz um vídeo, então eu vou fazer. E o que é que são criação de servos astrais? E há algo interessantíssimo, e aqui entra e mergulhamos numa parte da magia que se calhar para muitos vai ser difícil de assimilar ou de entender o que é que eu vou aqui explicar. Servos astrais é a criação, através de formas de pensamento, de um ser completamente novo às vossas vontades. Então, vamos dizer assim, existe um plano cósmico, tá? Uma grande massa inteligente que nós poderemos ter acesso, por assim dizer, tá? E nós vamos ter de forma consciente ou inconsciente, através das nossas emoções e dos nossos pensamentos. A partir do momento que nós conseguimos ter o entendimento e a visão quântica que podemos criar um ser, uma força de inteligência que é codificada, programada para determinado fim. Uau! Não é? E há muitos magistas, não é? Que acabam por magistas, e não é só os magos, há a criação, já ouvi imensos, portanto, artistas como pintores, como músicos, fizeram o seu servo astral. Então vamos imaginar, vocês querem um servo para vos ajudar no vosso negócio, tá? Então, através de alguns passos que aqui já vos vou explicar, vocês vão criar essa entidade que vos vai servir a vocês. Como tudo tem o reverso da medalha, é importante seguir os passos para a criação de um servo astral para que ele não se torne independente e vos influencie negativamente. Ok? Então, são gerados são formas de pensamento em que vocês dão vida àquela energia. Tal e qual como o familiar precisa de um receptáculo para viver, um corpo vivo, mas tem que ser um corpo vivo, normalmente de um animal, para que ele esteja sempre ali a rondar o bruxo ou a bruxa. Já o servo astral, ele não necessita de um corpo no receptáculo vivo. Pode ser uma imagem, pode ser uma medalha, pode ser um envelope, pode ser... eu já vi criação de seres astrais onde eles são ativos na voz do próprio magista, mas aí já entrar em profundidades que eu ouvi para falar de um e do outro e as diferenças, tá? Depois eu farei um vídeo, eu perguntar aos meus mentores se eles
se eles me permitem fazer um vídeo a explicar a criação dos servos astrais, se bem que os familiares, essa é uma informação que eu acho que seria profanar colocar assim fora dos círculos onde ele existe, que é para o círculo das bruxas. Mas os servos astrais, eles podem ser praticados. Hoje em dia, na magia do caos, fala-se muito nisso e fazem, portanto, criação dos servos astrais, ok? Servos coletivos ou individuais. Tá? Na magia do caos, os servos astrais eles foram feitos para trabalhar numa coletividade, até já há tarôs com isso, ok? E simbologia. Então, na criação de um servo astral, enquanto o elementar da bruxa, do familiar, ele já vem codificado, ele acaba por ser numa simbiose de aprendizagem e evolução, porque aquele familiar, aquele espírito que entrou no receptáculo do corpo vivo daquele animal, ele também está em evolução. Então ele evolui, a bruxa, e ele também ele próprio auto-evolui na caminhada dele espiritual, tá? Ou tem a sua queda, dependendo daquilo que eles vão os dois fazer juntos, tá? Já o servo astral, ele vai ser alimentado e ele vai ser ativo da forma que você assim desejar. Então a pessoa quer criar um servo astral, identifica para o que é que nós queremos aquele servo astral, onde é que ele vai residir, como é que ele se vai alimentar, e ele alimenta-se de vibração, de energia, e também há pessoas que eu já vi também a criarem servos astrais e fazem oferendas, como a gente faz oferendas a outro tipo de entidades. Mas, enquanto, por exemplo, no familiar da bruxa ou do bruxo, quando o bruxo falece, aquele animal vai falecer também, porque o elemental, ele estava ali em conjunção, em trabalho, juntamente com a bruxa. E já te viu isso lá nas séries, olha, Sabrina, há uma passagem que fala sobre isso e é muito interessante porque é assim mesmo, tá? Já o servo astral, a própria palavra indica elemental ou elementar, né, que são duas coisas, vibrações diferentes. O elementar normalmente é negativo, para trabalho de uso negativo. O elemental pode ter as duas vertentes, porque há elementares também negativos, né? Por isso é que a gente consagra, quando vamos fazer a consagração do sal, que faz parte é a matéria de um elemento, tá? Um elemento, e que pertence ao elemento, portanto, o elemento, a gente do incenso, porque assim a gente consagra o elemento ar, e essa ferramenta do incenso contém dentro dele, depois de ativo, o elemental, é solto, tá? Então tem os elementares da natureza, ok? Tem lá os elementares da natureza, se fosse o elemento da terra, temos os gnomos, né? Nós temos do ar as sílfides e os sílfes, nós temos as ondinas, da água, por aí vai, tá? Para vocês pesquisem. Já no servo astral, ele tem o princípio e o fim que vocês determinarem. E quando fazem um servo astral, tem que ter, caso ele ganhe forma pessoal, porque depois eles vão ganhando uma inteligência e já aconteceu, já se viu servos astrais a começarem a vampirizar, a obsidiar o magista. E então é preciso destruir aquele servo. E quando é feito os passos todos para a criação de um servo astral, há uma cláusula que portanto, quando vocês estão a ativar, naquela cláusula ele também deve dizer, portanto, a gente destrói aquele ser a partir daquela conduta. Pode ser destruição do receptáculo, pode ser uma palavra ou 3 vezes dita, pode ser, sei lá, uma data de procedimentos que depois é à mercê de cada um como fazem para destruir aquele ser que vocês próprios criaram. Então torna-se uma magia muito interessante porque aquele ser ele é criado para vos servir e ele vai fazer o que vocês querem e ele é alimentado através de procedimentos que vocês próprios escolhem e ele vai ganhando forma e a cada tempo que passa ele vai sendo inteligente o suficiente para que antes mesmo de vocês aprendam muito rápido e antes mesmo de vocês pensarem querer, já estão a fazer acontecer porque eles sabem que é isso que vocês querem. E então é interessantíssimo, há servos para a sabedoria, há servos para vendas, há servos para o amor, há servos para o magista para induzir. Agora, quando o magista começa a ficar dependente do servo, também reside um grande perigo. Portanto, a criação de servos astrais é muito interessante. Eu depois vou fazer um vídeo, se me permitirem os meus mentores, e vou ensinar como é que eles são feitos. Depois há uma ligação, uma parceria entre o magista e o servo astral, mas têm que entender que ele é vosso servo e ele está ali para vos servir. Servo vem da palavra servir, tá? Servir o mago. Então tem que haver ali respeito mútuo, mas uma certa, portanto, uma certa postura
rigorosa com aquele servo que vocês estão ali a criar. E é interessantíssimo, porque aí vai com a vossa criatividade criar. Há pessoas que têm imensos servos astrais, há pessoas que criam os servos de forma coletiva, criam sigilação, mensagens subliminares, há quem cria servos que colocam mensagens subliminares em certos símbolos e a pessoa está a olhar para o símbolo ou toca no símbolo e está a alimentar o servo e não sabe que está a alimentar. Então vai ganhando forma, principalmente nos servos coletivos. Há pessoas que fazem sigilação para um servo e dizem que eu vi uma vez uma pessoa que alimentava o servo dela com o seu pestanejar. Cada vez que pestanejava, ela assim o ativou. Cada vez que ela própria pestanejava, ela alimentava o seu servo com esta energia. Então estão a imaginar, a gente pestaneja, vê-se em conta a força que ele teve e depois teve que fazer a autodestruição do mesmo ao fim de um ano e tal, porque estava a ficar ali um bocado descontrolado. Mas é interessante, então é preciso criar répteis aqui. E ele portanto, ele vai crescer como um bebê. Vocês têm que ensinar o que é que vocês querem, da forma que vocês querem, até que chega uma altura que ele vai agir por conta própria, porque já sabe, até mesmo antes de vocês saberem, ele já sabe o que é que vocês precisam. Então há servos guardiões, há servos da prosperidade, há servos para fazer magia, há servos de sabedoria, há várias coisas. Já o familiar, ele é uma parceria de evolução. Ele não é vosso servo, ele é vosso guardião. São coisas diferentes, então ele vai fazer o que é melhor para vocês, o que é melhor para a bruxa, nesse caso, ou para o bruxo, e o que é melhor para ele também no estádio evolutivo. Ele já quando vem, ele já vem numa simbiose, ele já sabe que é convosco que ele tem que trabalhar e é convosco que ele vai ter que evoluir. E é fantástico, e os encarnos depois é mútuo. Então é maravilhoso, são dois pontos magísticos que parece que é a mesma coisa, mas não é, são muito, muito diferentes, mas são interessantíssimos de estudo e são interessantíssimos de prática, tá? Mas como tudo na magia, o sol é muito lindo, mas também a exposição demasiado queima. Na magia, se vocês não sabem o fundamento e as regras, e se não sabem impor, é uma faca com dois gumes, tá bem, meus amores? Espero que tenham gostado desta breve explicação, simples, mas profunda. Tirei aqui os dogmas, tá? Uma coisa assim muito leve, para o vídeo também não ficar muito prolongado, mas já ficam a saber que existem servos astrais, que existem os familiares e quais as diferenças entre eles. Beijinhos de luz, partilhem este vídeo se acharem por bem, mas deixem o vosso joinha, que é muito importante para este canal. Até à próxima!